E o que saiu de estudo lá relevante? Você lembra aí? Saiu muita coisa. Resultados relevantes? Teve um ano, 2017, a gente publicou 10 estudos internacionais no ano. A gente tinha diversas linhas, né? Então, por exemplo, a primeira linha foi a linha morfológica, avaliação morfológica, porque você não tinha um perfil para cada posição e para cada categoria nas características morfológicas. Peso, estatura, composição corporal, somatotipo. A gente não tinha isso. Então, um goleiro, qual é a média de um goleiro nacional? Isso você precisa de um N muito alto. A gente conseguiu com um N de quase 2.000, né? A gente publicou esse estudo. Eu lembro que o professor Bouzas, lá de Minas Gerais, ele conversando, usa o teu artigo nas minhas aulas, né? Porque você tem desde o sub-5 até o sub-20, um perfil morfológico. Caraca, vocês mapearam desde o 5? Foram 10 anos, né? É porque o 5 o que é o 5? É o sub-5 é a primeira categoria do futsal. Mas qual é o nome? Do futsal. Do futsal. Tá. Porque o futebol ele tem ali o início do futsal, sub-5, depois tem o sub-7, que é o sub-6, sub-5, chupetinha, fraldinha, aí eu não vou saber dizer exatamente, mas a gente trabalha, inicia-se com sub-5. É um esporte totalmente diferente, né? Por exemplo, eu joguei basquete e comecei com 11 anos. Futebol, o jovem começa com 5, 6 anos. Isso acontecia na guerra, há milhares de anos atrás, que o jovem era preparado para a guerra. Hoje, o garoto com 5, 6 anos, o pai já fala, meu filho vai ser jogador e vai resolver o problema da família. Então, é muito comum você ver torneios, campeonatos com garotos de 5, 6 anos e o ginásio lotado. Pai, mãe, sai até na briga, grita, é uma confusão danada. E a habilidade desses garotos é uma coisa surreal. Você vê os garotos jogando e fala, que isso? Né? Então, muito desses profissionais hoje que estão no mercado são oriundos dessas categorias. É claro que a gente está fazendo estudo de perfil. Quando eu cheguei na FRJ, Belmiro, em 2009, eu cheguei para o Simão. Falei, Simão, o que você acha desse estudo aqui? Aí ele olhou, estudo perfil, estudo horroroso. Meteu a boca no estudo. Falei, mas foi publicado na Journal Strength and Condition, a revista que é referência. Ele, como assim? Eu falei, porque é futebol, Simão. E era um estudo que foi publicado de perfil, com as 3 categorias, e ele falou assim, não pode. Como? Eu falei, cara, futebol chama muito o público para ler, porque não tem nada. E a gente começou a fazer os estudos de perfil, depois a gente começou a criar as causalidades. Então, dentro da área, por exemplo, de força, a gente começou a correlacionar com as questões, a epidemiologia das lesões, né? Porque a epidemiologia da lesão ela é cometida dentro dos dados de ocorrência. Então, você avalia as taxas de incidência. E cada esporte, cada modalidade tem uma taxa de incidência. Então, a gente observou inicialmente a nossa taxa e falou, está alta. Por que essa categoria está alta? Por que essa categoria está baixa? Claro, metodologia diferente, um treinador pensa de uma forma, o preparador físico pensa de outra forma. Então, você já começa a ajustar. O outro ponto, se eu tenho os valores do ano passado e esse ano, com o mesmo mês, eu tenho que diminuir, porque o campeonato é o mesmo. A exposição é a mesma, a exposição que é o treino e o jogo, eu tenho que fazer algo diferente. Então, a gente começou a monitorar. Aí, quando você monitora, fica muito mais fácil, porque você faz a intervenção imediata. Qual era a intervenção? Termografia. A gente passou a usar a termografia, que poucos usavam da forma que a gente usava. A gente começou a usar da seguinte forma, de forma simples. Antes do treino, o atleta nem tomava café em casa, tomava no clube. Então, tem que ter um nutricionista fechado, psicólogo fechado, os fisioterapeutas. O atleta chegava e ia para a fisiologia. E aí a fisiologia tirava foto dos membros inferiores, do gradiente de temperatura, verificava os atletas que estavam com gradiente alto, eles iam para o treino, mas quando chegavam no treino, o preparador físico, o treinador, já recebia o relatório de cada atleta, quem possivelmente estava desgastado ali. Eu sou totalmente contra fisiologista tirar atleta do treino, do jogo. Porque tem que tirar do treino. Quem tira é o treinador. Mas a gente criava ali a assessoria, dava sugestões. Mesmo que ele não saia do treino do jogo, ao término do treino, trabalho de intervenção de recuperação. 30, uma hora fazendo um trabalho de recuperação. Crioterapia, bota pneumática, miofascial, aí tem as estratégias. Então a gente criava ali a intervenção imediata. E começou a acontecer lá a queda nas taxas absurda. Porque o atleta, ele não tem muito esse hábito, né? Eu já vi atleta profissional, sair do jogo em São Januário, ele nem ir para o vestiário, ele ir para um outro caminho assim, entrar no carro e ir embora.
né? O atleta não gosta muito desse período de fazer a recuperação. E aí você cria isso como hábito. Acabou um treino, tem que ter mais um treino que é a recuperação. E aí quando o atleta começa a ver que está melhorando o rendimento, os resultados estão aparecendo, aí todo mundo compra o grupo. Então, os estudos eles foram saindo muito dessa área de lesão, que a gente sempre acompanhou os dados e criava as relações, né, com as outras áreas, com os outros setores, principalmente a parte de força também, que gerava um fator de proteção. A gente percebia como o treinamento de força gerava um fator de proteção para também diminuir essas taxas. Ô, Redi, qual foi o estudo, aquele que o Simão sempre falou desse estudo aqui, que vocês receberam até um... É isso aí, da termografia e Não, mas aquele também periodização, de trabalhar o posterior, foi esse então, também? da periodização com flexão Do nórdica, Pedro, né? Foi do Pedro? Acho que é. Do Pedro. Então, o treinamento de força, ele foi um fator primordial para diminuir as taxas de incidência de lesão, principalmente quando você faz comparação de grupos. Então, a grande dificuldade no futebol é você desenvolver estudos de intervenção. Por que é difícil desenvolver esses estudos? Porque quem está dentro do futebol não tem tempo e também muitos não sabem fazer, trabalham com futebol. E a galera da universidade não consegue mudar no dia a dia, no cronograma, na organização dos clubes. Então a gente tinha essa facilidade. Ó, sub-17, grupo A, que é o grupo que está jogando, vai fazer isso aqui. Grupo B vai fazer isso aqui. A gente conseguia fazer as alocações dos grupos e verificar as causalidades entre treinamento. Então, assim, isso gerava muita repercussão. E é difícil você fazer isso, porque a maioria dos estudos são de perfis. Então, acho que as respostas interessantes que a gente encontrou é que o treinamento de força, baseado nos exercícios específicos lá que foram determinados, gerava um fator de proteção na taxa de incidência. Então, o que isso tem que servir na prática? Você tem que fazer esses exercícios para te auxiliar. É claro que é um estudo, você precisa ter outros estudos para corroborarem com isso, né? Você está baseando em cima de uma referência, mas é um estudo inédito, você tem pouca literatura. O futebol tem essa dificuldade de você ter esses estudos. E quando tem, muitos têm conflito de interesse. Um estudo muito comum aí que a gente vê até da FIFA, o F-Mark desenvolvia alguns estudos, né, que verificavam a relação do aquecimento, né, um tipo de aquecimento desenvolvido pela FIFA, com 11 exercícios, que era divulgado pelo site da FIFA, né, 11 mais, tal, que você fazia 11 exercícios e vai diminuir a tua lesão. E aí fizeram depois estudos e verificaram que não tinha, né, tanta relação, mas aí você vê a questão do interesse, conflito de interesse. Eu quero botar o meu tipo de exercício, e aí a FIFA teve até que se retratar em algumas situações. Então, o único ponto do futebol é isso, é que tem... O próprio FMS também teve alguns problemas. Né? Porque lá no Flamengo tinha essa coisa da FMS, lá eles tentaram Mesma implantar... coisa, começou a NBA fazendo, Real Madrid fazendo, vamos fazer. Aí vem os estudos e mostraram. Ainda mais quando você trabalha com escala. Avaliar a qualidade ali com escala é muito ruim, né? E aí hoje ninguém mais trabalha como antes. Tal. Então, assim, o que eu vejo, né? Não é porque está errado ou está certo. Tudo tem vantagens e desvantagens. Todos os testes, todos os métodos, vantagens e desvantagens. Eu costumo muito falar isso para meus alunos. Professor, esse exercício está errado? Cara, eu não sei qual é o objetivo, não sei se a pessoa está errada para fazer aquele exercício. O teste, então, o que eu via no futebol, profissionais que às vezes tinham interesse naquela empresa, né? A gente vê muito isso na área do remédio, nutrição, a gente sabe também que tem muito isso. E aí o cara leva um equipamento que é de interesse dele para o clube. Os dirigentes, às vezes, não conhecem nada, compram aquela ideia, e aquilo não é nem válido, não é nem confiável, não é nem assim. Enfim, então a gente via muito isso dentro da bola. Acho que a grande vantagem nossa é que, como a gente se preocupava em produzir os estudos como produto final ali dos nossos trabalhos, porque os estudos começavam como trabalhos internos, e depois a gente transformava isso em publicação visando contribuir ao futebol. Fizemos um currículo metodológico. E formaram muita gente, né? Porque tem que falar dessa parte, porque a gente falou muito da parte da intervenção, mas não falou de como é que o profissional de educação física entra lá. Você entrou querendo ser atleta, mas gente, né, o Simão formou a Ingrid e o Simão formaram a Sara, que hoje é fisiologista lá, né? Exatamente. Primeira mulher fisiologista. Do profissional, né? Do profissional. Então, mulher, assim, que é difícil, começou fazendo estágio, virou fisiologia assistente, virou fisiologista. Então, assim, o clube ele tem uma característica da sua história de dar oportunidades. Isso vem desde a década lá do seu início, dar oportunidade para os menos favorecidos, né?
Então, o Vasco ele tem muito isso. E aí você tem programas de estágio. A gente desenvolveu o programa de estágio. Eu lembro que a gente fez uma divulgação que o último dia foram 2.000 inscrições. A fila em São Januário estava dando volta. Eu lembro Isso de profissionais, de estudantes e... De educação física, medicina. A gente abriu um programa de estágio e falou, último dia para entregar, era presencial. Eu lembro que chegou um cara lá falando, pô, tá tendo jogo aí? Porque tá uma fila lá em São Januário. O pessoal achando que era ingresso. Mas assim, era justamente para dar oportunidade. E aí o programa de estágio, o que ele consiste? Não é só você... Eu lembro quando eu era estagiário, Belmiro, o estagiário, o termo estagiário é muito pejorativo. Então é o seguinte, estagiário, bota lá para catar bola no treino. Pô, o estagiário não foi ali para catar bola. Ele pode ir lá pegar a bola, mas ele foi ali para aprender. E aí eu vi o estagiário de medicina, ele não era chamado de estagiário. Acadêmico. Ele era chamado de acadêmico. Aí eu falei, bom, vamos mudar isso. Todos serão chamados de acadêmico. Então, no programa de estágio, a gente passou a chamar os estagiários de acadêmico. E toda semana eles tinham que apresentar os estudos científicos. Toda semana. Ele tem que entender que um clube que tem um orçamento de 500 milhões, o Flamengo tem um orçamento de 1 bilhão, cara, no ano. É muito dinheiro. Então, a sua responsabilidade é muito grande. Trabalhar com jovens ainda é maior ainda, porque você pega o bom profissional que vai pro profissional. Não, cara. O bom profissional ele tinha que trabalhar na base, que é ali que é a dificuldade, ali que tem as necessidades. Mas não, muitos dos melhores acabam indo pro profissional que remunera mais, que tem uma visibilidade maior. Né? Então, a gente deu muita oportunidade. Eu iniciei o estágio, eu comecei do estágio. Você tem ali uma relação com a instituição que é muito diferente. Todos os lugares que eu passei, eu sempre procurei estudar sobre a empresa, o que ela representa, né? Ter um vínculo ali e trabalhar no Vasco. Foi uma experiência ímpar, porque você tem ali um clube com uma história, né, social, de briga contra o preconceito, contra o racismo, a oportunidade para os esportes amadores. Né? Então, é muito diferente. E o estagiário, ele entrava ali, eu estava pensando esses dias, eu falei, cara, eu lembro que tinha muito estagiário que falava assim, pô, eu não passei no processo seletivo, mas eu quero uma oportunidade. Aí eu falava assim, me procura daqui a 1 mês. Aí o cara me procurava 1 mês, eu falava, me procura daqui a 2 meses. O cara que ficava insistindo, uma hora pintava uma oportunidade. Então, acho que a oportunidade que é importante. Hoje você tem muitos clubes que não oferecem essa oportunidade para o jovem iniciar. Era isso que eu ia perguntar. Isso não é algo comum. Não, de nem forma hoje. Belmiro, eu lembro que nessas inscrições eu recebia muito pedido. Mas era muito pedido. Eu falava assim, cara, eu estou recebendo pedido. Não tem necessidade de eu fazer o processo seletivo. Não, eu quero encontrar o talento. Então, o pedido ia para a gaveta. Pedido ia para a gaveta. Só teve um pedido que eu atendi, que foi o pedido do presidente. O presidente mandou mensagem, esse menino aqui. Eu falei, opa, calma aí. Eu tenho uma vaga. Passaram a ser 2. Falei, tá bom, ele que paga, ele é o presidente. Botei mais uma vaga e não mexi. Por quê? Porque quem quer trabalhar com futebol, e aí, principalmente quem está aí assistindo a gente, fala assim, pô, eu queria trabalhar com futebol e não tem oportunidade. Mas será que esse cara ele vai nos eventos, nos congressos? Será que ele se relaciona? Será que ele... Cara, eu comecei fazendo estágio no Vasco, não ganhava nada. Não ganhava nada. Eu nunca reclamei disso. Eu fiquei anos lá sem ganhar nada. Hoje você vai, às vezes, falar, o estágio não é remunerado. Não vou. Né? Só vou se for remunerado. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.